Então, pessoal, estamos aqui então mais uma vez para fazermos o treinamento do curso 3 desse curso que a gente está chamando Como fazer auditoria interna pela ISO 9001 e SIAC do PBQPH. Conforme o nosso planejamento, vocês já devem ter feito o curso 2, que é sobre a 9001, sobre a nova ISO 9001. E hoje nós vamos ver sobre o curso 3, que é sobre o SIAC, que é o Sistema de Avaliação de Consultoras. E falando um pouquinho rápido aqui para vocês, ou melhor, relembrando aqui com vocês os nossos objetivos. Nós estamos fazendo um curso inteiramente gratuito. O que a gente está cobrando é a participação, é o desejo de estar junto, é a reciprocidade junto com vocês. Não significa que são os nossos clientes, mas são parceiros, amigos e interessados na melhoria da qualidade para a construção civil, né? Esse curso tem um módulo introdutório e tem 4 módulos, né? Que é o competência do auditor e conceitos. 2, a ISO 9001, 3, que é esse que nós estamos fazendo, que é o SIAC do PBQPH, um pouquinho sobre produtividade e um pouquinho também sobre norma de desempenho. E o 4º módulo seria sobre auditoria interna. O PBQPH é um programa que foi criado na década de 90, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, né? Ele é um governo do projeto federal, né? Da gestão federal, da administração federal, né? E ele é voltado para empresas construtoras, né? Empresas que fazem edificações essas industriais, residenciais, comerciais, fazem saneamento básico tanto em saneamento como estações de tratamento de água, como também lineares, né? Que é condutores de água, né? E obras viárias, obras de arte, obras, enfim, barragens, o que você achar que pode ser dentro desse mundo aí de viárias e obras de arte especiais, né? Ele é um programa que não nasceu assim, mas hoje, na versão dele de 2021, ele praticamente espelhou com a norma ISO 9001. Então, o que nós vamos falar aqui vai estar muito, às vezes, um pouquinho repetitivo, vou tentar não ser repetitivo, mas ele vai estar espelhando com a 9001 que nós já vimos no módulo 2, né? Então, ele tem 10 itens, né? Ele não tem o item 0, mas ele tem do item 1 ao 10. E do item 4 ao 10, ele são itens auditáveis e igualzinho, a mesma forma, os mesmos métodos, a mesma forma, junto com a 9001, né? Do 4 ao 10, então, são auditorias, nós podemos fazer as auditorias nesses itens, né? Convém que a sua adoção seja uma decisão estratégica, né, da empresa, né? Não tem uniformidade, não tem padronização, você que vai montar o seu sistema, né? Os princípios também da 9001, né? Princípios de gestão e também da norma, né? O SIAC tem um regimento geral, então você, para implantar o SIAC, além de estar espelhado com a norma, você tem um chamado regimento geral, que tem muitas coisas lá que complementam os requisitos do SIAC, né? Ele tem uma pegada, a ISO 9001 não tem essa pegada, mas ele tem essa pegada junto com o meio ambiente, né? Enfim, com a parte social, com a parte de proteção aos trabalhadores, né? Meio ambiente, não só onde se enquadra, onde se insere as obras de construção civil, mas também no sentido da execução da obra também, né? Ele é um forte indutor das novas técnicas, né? E também um forte indutor das chamadas, o desempenho da construção civil. Tanto é que tem uma norma, a 15575,
especificamente para a construção civil, especificamente é exigida dentro do SIAC. Né? Rapidamente, né, ele tem abordagem de processo, né, tem a mentalidade de risco, né, você tem que definir um escopo, né, se você faz edificações residenciais, comerciais, industriais, ou se você faz só edificações comerciais, enfim, ou só industriais, ou só residenciais, né. Também é abordagem de processo também, tem o chamado processo-chave, né, que é a cadeia de valor, né. Tem o 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, mesma coisa. O 4.1 é entendendo a organização em seu contexto. Lembra lá que eu falei sobre fazer um estudo do mercado, fazer um estudo do ambiente que a empresa está inserida, né? E fazer um prognóstico, estudar a empresa, né? Tanto no sentido de empresa, quanto também das necessidades e expectativas das partes envolvidas. Igualzinho da norma, da 9001, né? Determinar o escopo, mesma coisa. O sistema de gestão da qualidade, mesma coisa também que nós já falamos lá no módulo anterior. No caso do sistema de gestão 4.4, né? Aqui, como ele é uma norma voltada para o setor da construção civil, ele desenha aqui algo parecido, né? Que tem que ter no mínimo, o seu sistema tem que ter no mínimo, né? Tem que ter o escopo definido, né? Estabelecer lista de serviços e materiais controlados, mínimo, isso é obrigação, né? Os objetivos e metas, né? E riscos correlacionados a esses objetivos e metas, né? E tem que ter no mínimo também um plano de qualidade da obra, né? Que a gente chama de plano de qualidade da obra, que nós vamos detalhar um pouquinho mais para frente, né? No item 5 de liderança, mesma coisa da 9001, ou seja, você tem que ter um líder comprometido, que é o 5.1, né? E que cobre, que vá atrás, né? Você tem que ter uma política de qualidade definida, né? E você tem que ter as funções, o modelo de gestão da sua empresa organizado, definido, quem faz o quê, enfim, essa coisa toda. O item 6, da mesma forma, quando você tem lá estudo de mercado, estudo de contexto, objetivos, estratégias, objetivos, metas, indicadores, riscos, como é que você vai fazer para gerenciar isso, né? A definição dos objetivos e metas da qualidade também, tipo igualzinho da 9001, né? E caso tenha mudanças dentro desse sistema de gestão da qualidade, também é previsto também, no caso do SIAC, é previsto essas mudanças, 6.3 igualzinho da norma, né? O item 7, igual, né? Igual é redundância, mas assim, os itens, o 7.1 recursos, o 7.1.2 pessoas, o 7.1.3 infraestrutura, o 7.1.4 o ambiente de operação desses processos, né? O 7.1.5 recursos de monitoramento e medição, ou seja, é muito parecidíssimo com a ISO 9001, o que nós já vimos lá, seria redundante eu estar vendo aqui com vocês. Por exemplo, o 7.2, a competência, né? Se você vai definir as funções, as responsabilidades, você deve definir também competências e os treinamentos necessários para aquela função. Então, igualzinho ao 9001, né? A conscientização, da mesma forma, as exigências, né? Da mesma forma, a comunicação, você deve fazer uma gestão de mudança na sua empresa, né? Enfim. E culminando o item 7 de apoio, que é sobre informação documentada. Que, da mesma forma, hoje temos softwares que fazem essa gestão, mas hoje, se você pegar um Explorer da Microsoft, colocar isso na nuvem, no Drive ou no OneDrive, enfim, ou então num servidor seu, enfim, mas enfim, hoje você tem tecnologia de tal forma que a sua informação documentada
ou seja, os procedimentos, os contratos, ou seja, toda a sua documentação ela estará disposta em forma digital para todos na empresa, né? Aí chegamos no item 8, que é a operação, né? No item 8, da mesma forma da ISO, 8.1 planejamento, 8.2 requisitos do produto e serviço junto com o cliente, 8.3 projetos. Lá vocês lembram que eu falei que pode ou não ter, algumas empresas que buscam a ISO não ter projeto. No caso desse aqui da construção, é muito difícil você ter uma consultora que não vai ter esse requisito 8.3, que é o projeto, tá certo? O 8.4 é a aquisição, né? Na construção a gente chama muito de aquisição, às vezes compra, setor de compra, departamento de compra, suprimentos, né? O 8.5, produção e provisão de serviço, 8.6, liberação e 8.7, controle de saída não conforme. Dentro desses itens aqui, alguns, vamos dizer assim, não é senão, mas assim, eu vou chegar em alguns mais detalhes do que eu cheguei na ISO, que a ISO ficou mais genérico. Aqui a gente desce um pouquinho, né? Então, por exemplo, no 8.1, planejamento e controle operacionais, você tem o que a gente chama de PQO, Plano da Qualidade da Obra, né? Então você tem todo um conjunto de descrição, o SIAC faz essa descrição, né? A nossa consultoria faz esse detalhamento disso tudo, né? Ou seja, então todo engenheiro deve ter a sua obra e o seu PQO, ou seja, ele deve fazer esse PQO, ele deve conduzir esse PQO, né? Plano de qualidade da obra. Lá dentro nós vamos ter todos os dados da obra, né, as características do local da obra, os objetivos da qualidade, os tipos de projeto, a estrutura organizacional, quais são os processos críticos, né, quais são os materiais, serviços controlados, né, tipo de equipamento de medição e monitoramento, né, projeto do canteiro de obra, né, considerações sobre gerenciamento de resíduos da construção, né? Programa de gestão de riscos na área de saúde ocupacional, né? Ou seja, então você tem uma sequência que, para você ter o sistema do SIAC estruturado, você deve seguir essa sequência dentro, vamos dizer assim, uma causa única para o SIAC, no caso da construção civil, né? Acrescentando nessa parte de edificações residenciais, né, você tem diretrizes gerais de projeto para atingir o desempenho, você deve também ter no seu PQO, né? Você tem junto ao Ministério de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, né? Você tem lá a CEBIC, né, também, que são a Câmara Brasileira da Indústria e Construção. Você tem lá as fichas de avaliação de desempenho desenvolvidas, né? Então você deve também consultar essas fichas, né? Você tem a inovação de produtos inovadores, que é o DATEC, né? Você tem um plano de controle tecnológico que você deve ter junto a esse PQO. E, enfim, o controle de documentos e registros, né? Ou seja, o plano de qualidade da obra é uma especificidade do SIAC e ele vai induzir a empresa ou provocar na empresa ter um planejamento da sua obra muito bem feito e muito bem elaborado. Eu que já fiz muita obra, eu sei como é que é isso, ou seja, é muito bem feito, muito bem elaborado. Então a empresa deve tomar os devidos cuidados no desenvolvimento do PQO. O 8.2 é os recursos relativos à obra, ou seja, quais são os requisitos relativos à obra, né? Quais são os requisitos relativos ao que o cliente precisa, as normas, as regulações, né? Então isso tudo você deve incorporar. No caso de empresas de edificações residenciais, ela desenvolve
um documento que a gente chama de memorial de incorporação. Nele você vai conter todas essas exigências que tem nesse item 8.2, né? O 8.3 é o projeto. Quando você tem um cliente que te fornece os projetos, né, você pode abrir mão desse 8.3. Mas se esse projeto é definido e desenvolvido em conjunto com a obra, eu não recomendo. Ou seja, então eu acho que você não deve abrir mão desse 8.3 e ter esse item bem gerenciado e bem desenvolvido dentro da sua empresa, né? Então você tem controle de entradas de projetos, né? O controle em si do projeto em si, do desenvolvimento do projeto, né? O que a gente chama de análise crítica desses projetos, né? Porque é uma constância e mutação dos projetos, e alterações e mudanças, né? Que tem que ser aprovados tanto por parte do cliente, por parte do fornecedor de projeto, por parte de você que está construindo. Então a gente tem que levar isso em conta, né? E sai na saída do projeto. A saída do projeto é como é que você vai pôr esse projeto lá na frente de obra. Ou seja, com qual revisão que ele vai estar lá na frente da obra, quem que vai controlar isso, quem que vai distribuir isso, né? Então isso tudo são requisitos do item 8.3. No 8.4, que é a aquisição, muito próximo da ISO 9001. Ou seja, você tem que identificar bem aquilo que você deseja comprar, com as especificações, com os requisitos do cliente, com as definições, essa coisa toda. Você deve ter uma qualificação desse fornecedor que você vai comprar. Você compra, entrega isso na obra, recebe isso na obra, verifica se está de acordo com o que você pediu, que você comprou, essa coisa toda, né? E depois você faz uma avaliação disso, de tal forma que você cria um ciclo dentro da sua empresa, né? De tal forma que você pede aquilo que está pedindo, que o cliente está exigindo, que o material, que a tecnologia exige, né? Em cima de um fornecedor qualificado, e depois você avalia e cria um círculo, né, virtuoso, de tal forma que você consegue ter produtos, fornecedores qualificados, né, e com certeza um produto melhor, né. O item 8.4 é praticamente para todas as empresas, né, é universal isso aqui. Entramos no 8.5, que é de fato a produção da obra, né? Aqui, as nossas obras de construção, você que é engenheiro, que constrói, que é um engenheiro de construção, né? Você vê a necessidade, está sempre vendo essa necessidade de identificar as coisas, de ter uma rastreabilidade, né? Por exemplo, você fez um concreto e quer saber quanto foi a resistência daquele concreto adquirido, né? Você usou uma argamassa, qual foi aonde que ela foi implantada e aonde que ela foi assentada, usada, e qual que é a qualidade dela, né? Um cliente te fornece um produto dentro, não, eu quero que você faça para mim, mas eu quero que você use o meu mármore, a minha cerâmica, né? Que é o 853, que é a propriedade do cliente, ou seja, você deve tratar a propriedade do cliente como você trata a sua, né? Preservação. Se você, na construção, isso é muito marcante, ou seja, você tem uma sequência construtiva, né? Então, o reboco entrega para a pintura a sequência construtiva, e a pintura entrega para colocar as instalações, que por sua vez entrega para o cliente. Então, isso exige o 854, preservação, né? O 855, atividade pós-entrega. Quais são as atividades pós-entregas que eu tenho? Como eu disse lá na ISO, você entrega um manual do uso e ocupação, tanto do proprietário quanto para o síndico, de tal forma que isso fica
rastreável, que isso fica montado, né? O 856 vai falar de mudanças. Como que se muda numa obra de construção, né? E essas mudanças, elas devem estar mapeadas. Você deve chegar no final e ter condições de fazer um as-built dela, ou seja, como foi feito, né? Ou seja, cravar que um tubo que está passando no projeto na parede, de fato está passando na parede, né? Então, assim, o 856 vai falar sobre o controle das mudanças, ou seja, como que nós fazemos essas mudanças, né? O 86 liberação de materiais, serviços e obra antes de ser entregue. É um requisito da norma que vai dizer exatamente aquele momento que você tem que a gente chama de um checklist final, né? Que você vai fazer a verificação final, fazer a verificação se isso está de acordo com os requisitos do cliente que ele contratou, que você fechou com ele, para depois você fazer essa entrega, né? O 87 é aquilo que nós já falamos também lá na ISO, ou seja, é o controle de saídas não conforme. Então, se você ao longo dessa verificação dos seus serviços, se eles estão sendo feitos, então se você fez uma fundação adequada, verificou, tá ok. Se você fez uma alvenaria adequada, verificou, tá ok. Ou seja, se você foi fazendo isso, né? E se isso tudo deu tudo certo, beleza. Se não deu certo, se deu algum pepino, que a gente chama de produto não conforme, ou seja, saída não conforme. Isso deve ser mapeado, né? E levado a cabo de resolução disso. Hoje você tem softwares muito legais que vai fazer essa automação na palma da sua mão, né? Ou seja, você tem hoje softwares que fazem essas verificações e mapeiam isso tudo, e identificam isso tudo, essa não conformidade, põe isso tudo arquivado, com documentação, com foto, com especificação, arquivo ANEC, enfim, softwares maravilhosos para cumprir esse 8.7 controle de saída não conforme, né? Aí chegamos na avaliação de desempenho, muito próximo com a ISO, né? Ou seja, você tem a medição da satisfação do cliente, fundamental. Tem empresas que medem lá na hora da contratação, tem empresas que medem no meio da obra, tem empresas que medem no fim da obra, tem empresas que medem 6 meses depois de entrega. Qual que é o certo? O certo é fazer o melhor para vocês, o melhor para a empresa de vocês, né? Eu entendo o seguinte, que uma pesquisa na hora da contratação e uma na hora da entrega e uma 6 meses depois é super fundamental e é importantíssimo para você. Você vai ter uma percepção do seu cliente em 3 estágios bem distintos da empresa, né? O 913, avaliação, análise e avaliação. Essa análise e avaliação igualzinha da ISO, ou seja, se você definiu objetivos, metas, indicadores, riscos, oportunidades, você tem que medir isso uma vez por mês, você tem que ver se isso funciona, se não está funcionando, se está adequado, se não está adequado, né? O 92, auditoria interna, da mesma forma da ISO, ou seja, uma vez por ano. Se a sua empresa é mais arrojada, ela faz a cada 6 meses, mas se ela não é, uma vez por ano ela faz essa medição, né? Ou faz essa auditoria interna. Você pode fazer isso internamente com a sua equipe própria ou contratar uma empresa para fazer essas auditorias externas. Marcelo, qual que é a melhor forma? Contratar uma empresa para fazer, porque ela vai trazer uma visão externa, ela vai trazer uma visão independente e é muito melhor para a sua empresa ter uma visão. E eu vou ser bem sincero, melhor e mais barato, né? Mais barato é o seguinte, o custo-benefício é muito melhor e menor, né? E o 9.3, análise crítica pela direção, ou seja, uma vez por ano a empresa, a alta cúpula da empresa, a direção da empresa, o CEO da empresa deve reunir para fazer uma análise crítica do seu sistema de gestão, daquilo que está acontecendo, rever processos, rever tecnologia, enfim, essa coisa toda. O mundo hoje está muito rápido, as coisas hoje estão mudando uma velocidade enorme, né? E chegamos no item 10, que é de melhorias, né?
melhorias da mesma forma, ou seja, lembra lá do curso 1, a gente implantar o sistema de melhoria, ou seja, girar o PDCA nas empresas de vocês, né? Ou seja, tratar as não conformidades, né, com ações corretivas, preventivas, no caso dos riscos e oportunidades, né, e de melhorias, né? Então isso é o nosso caminho aí com essa norma do SIAC, né? Chegamos agora no final do SIAC, e agora eu vou falar um pouquinho sobre produtividade, ou seja, como é que eu enxergo assim a produtividade na construção civil. Infelizmente, né, se você pegar a produtividade em nível mundial, tá? Se você pegar em nível mundial, a construction, ou construção, né, é a filhinha, é o patinho feio da produtividade, né? Ela, nesses últimos, tem aqui um gráfico, né, da McKinsey, que diz que ou seja, de 1950 até hoje, a construção civil não mexeu na sua curva de produtividade. Enquanto você tem estrelas, né, como por exemplo na agricultura, e hoje eu estava lendo sobre a agricultura brasileira, hoje você está tendo 3 safras por ano, você está tendo condição de tirar 3 safras por ano. Uma tecnologia super arrojada, ousada, né, de clone de animais, clone de vegetais, enfim, é uma coisa fantástica a tecnologia conseguida pela nossa agricultura. Mas a construção civil não conseguiu fazer isso. Aí você fala assim, bom, então nós estamos ruins? Não. Então é aquele negócio do meio copo cheio, copo vazio, né? Eu entendo que se você, que é gerente da construção, dono ou CEO da construção, se você atentar para produtividade, para a tecnologia que hoje tem no mercado, você, sabe aquele negócio? Terra de cego, quem tem um olho é rei, então você já vai estar diferenciado. Então, mas o meu vizinho não faz, por que eu vou fazer? Eu acho que você deve fazer, né? Então, hoje, por exemplo, em termos de automação de processos, né? Esses processos de verificação, por exemplo, é um negócio fantástico. Esse negócio de arquivamento, né? De gestão de projeto, né? Gestão de projeto, você tem o BIM, que é um exemplo maravilhoso, né? De como gerir um projeto de construção, né? O BIM hoje, o BIM Doc que chamam, né? O Doc BIM, já é uma plataforma onde você consegue gerenciar todos os projetos, todas as disciplinas dentro dessa plataforma. Olha que maravilha que é isso, né? Então, assim, com certeza o custo-benefício é excelente, né? Então, a construção civil, em termos de produtividade, ela é muito carente. Então, se você consegue pôr alguma coisa, né? Eu vou pôr esse gráfico da McKinsey, está um pouco, você tem uns 2 anos ele, mas dá para você ver claramente o que está mostrando aí sobre o desenvolvimento da construção civil, né? Hoje você tem, isso evoluiu muito, né? Por exemplo, você tem um Smart Building, né? Ou seja, você tem já um prédio ou edificações ou edificação já com possibilidades enormes de ser monitoradas e automatizadas, né? Desde o fechamento de uma cortina, ao controle de vazão de um reservatório, ao ligar de uma bomba, ao ligar de uma luz. Enfim, hoje você tem dentro da edificação a possibilidade de você ter o que a gente chama de Smart Building. Isso está numa evolução muito grande, mas isso não é construção, isso é automação do prédio. Então, o que eu estou dizendo aqui de produtividade é produtividade no fazer a construção. Isso nós estamos muito, mas muito mesmo. Recentemente, quer dizer, nos últimos 20 anos, nós
começamos a usar muito essas chamadas paredes de concreto, né? Mas você vê que a grande maioria dos nossos prédios é feito tijolinho por tijolinho. Não tem jeito, não tem diferença disso. Com madeirinha, com forma de madeira, essa coisa toda. Então, nós precisamos urgente de fazer essas transformações, né? De usar a produtividade. E completando o Smart Building, ou seja, o prédio inteligente, né? Nós temos a Smart City, ou Smart City, ou seja, a cidade inteligente também. Hoje no Brasil você já tem bairros, cidades, né, sendo feitas já dentro desse conceito, né, de mobilidade urbana, de coleta e seleção de recicláveis de lixo, né? Ou seja, então você já tem possibilidade de ter o que a gente chama de Smart City, né? Ou seja, então a produtividade está sendo, mas isso não é fazer a obra ou fazer a cidade, isso é a cidade em si com as soluções tecnológicas, né? Quando você começa a estudar sobre digitalização, né, sobre melhoria, sobre produtividade, né, você começa a entender que a gente chama de jornada de transformação, né? Então, se a sua empresa é uma empresa simples e que tem muito a aprender, então ela está entrando na jornada que a gente chama no V0, né, no começo, né? Mas se a sua empresa já tem uma caminhada, né, ou já tem um caminho percorrido dentro disso, né? Ou seja, você já consegue ter um ERP, né? Você já tem um CRM dentro da sua empresa, você já tem um controle de produção adequado, uma governança já madura e que você consegue fazer isso, né? Agora, o que a gente vê é que essa jornada de transformação ela é universal e infindável, né? Sobre a norma de desempenho, a NBR 15575, né? Ela é uma norma que foi criada e desenvolvida com muito sacrifício na construção, ela ficou muitos anos na prateleira sendo desenvolvida e feita, até que em 2012 ela conseguiu ser aprovada a primeira revisão, né? Hoje nós já temos aí 10 anos de norma de desempenho, né? A norma de desempenho é uma norma diferente da norma de prescrição, ou seja, se você vai fazer uma alvenaria, um bloco de concreto, você tem lá espessura da junta, você tem lá a largura do bloco, você tem lá a composição da argamassa, né? Isso é chamado de norma de prescrição. A NBR, a norma brasileira, ela é muito rica nisso e a construção civil tem mais de 1000 normas nesse sentido, de como armazenar, como deve ser a resistência, essa coisa toda. Mas a norma de desempenho vem no sentido seguinte: em vez de falar sobre prescrição, ou seja, o que deve ser feito, a norma de desempenho vai falar sobre o desempenho que a construção ou parte da construção deve ter, né? É disso que trata a norma de desempenho. Ela tem 5 capítulos, né? E ela recebeu esse número 15575, o nome norma de desempenho, NBR 15575. Então eu vou dar uma fala rápida aqui para vocês, né? Que ela é incorporar os conceitos e ajustar processo da empresa para garantir a qualidade do produto e conformidade do produto, né? Eu faço aqui uma divisão onde eu divido a aplicação dela no estudo de viabilidade e compra do terreno, no desenvolvimento do produto, projetos, incorporação e aprovação, no marketing, lançamento e vendas, no gerenciamento, suprimento e execução de obras e no relacionamento com o cliente, entrega e assistência técnica. Vocês estão vendo que eu fiz aqui uma sequência, como se fosse o
o fluxo de valor de uma incorporadora e construtora, né? Ou seja, essa sequência toda. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. No estudo de viabilidade e compra do terreno, você deve estar atento ao levantamento das condições de situação da área, realização de estudos técnicos, tipo de solo e contaminação, isso é muito importante, levantamento de antecedentes, registro e análise das condições de exposição, dados de entrada de projeto, tamanho da área, problema de inundação, ruído, né? E registrar isso em cartório, né? Então, assim, quando você está estudando a viabilidade e comprando o terreno, você deve estar atento a essas características, né? A gente tem o que a gente chama de checklist de compra do terreno, onde a gente ajuda o incorporador a comprar o terreno. O que ele tem que olhar antes de fazer essa compra, né? No desenvolvimento do produto, projetos, incorporação e aprovações. Olha lá, você tem que estabelecer premissas e diretrizes de projetos relacionados ao desempenho. Qual que é o desempenho que você quer? Você vai projetar um piso? Quanto tempo você quer que esse piso dure? Você vai projetar uma fachada? Quanto tempo você quer que essa fachada dure? Você vai projetar uma estrutura de concreto ou é de aço? Quanto tempo você quer que ela dure? 20 anos, 30 anos, 50, 10 anos, né? Considerar as exposições de exposição e exigências reais dos usuários, som, temperatura, luz, né? Ora, vamos pegar um prédio com exposição da fachada do sol. Com certeza, quem vai morar nesse prédio vai ter problema de calor no seu apartamento, na sua moradia, né? O que você vai fazer para evitar isso? A norma de desempenho vai definir parâmetros que você tem que cumprir disso, né? Fazer um bom memorial descritivo e especificações por desempenho e atendimento às normas. Conhecer o desempenho dos produtos e tecnologias construtivas, né? Então, por exemplo, você vai fazer um piso, qual que é o coeficiente de derrapar esse piso? Se você vai pôr um corrimão, qual que é a altura mínima necessária, né? Então, assim, com todos esses cuidados, você vai estruturando o manual pelo desempenho, né? Análise de projetos, cálculos, simulações. É possível hoje você fazer simulação com relação à luminosidade, com relação à exposição ao calor, né? Com relação ao fogo, né? Então você consegue fazer essas simulações e ter uma obra, uma garantia de uma obra melhor, né? Prever cuidados para a construção. Se você vai fazer a construção, tem que tomar cuidado, né? Um bom exemplo disso é acesso dos balancinhos, né? Eu mesmo moro num prédio que agora a gente precisa fazer a reforma. Como é que acessa os balancinhos? Como é que faz esses balancinhos, né? Hoje você já pode fazer isso prevendo esses ganchos, essas coisas todas dos balancinhos, né? Prever atividade de entrega, manutenção e operação, né? Como eu já disse anteriormente, você entregar um manual de usuário, né, tanto para o síndico como para o proprietário, né, como é que ele deve operar o prédio, como é que ele deve fazer a manutenção, né, enfim, como é que ele deve conviver com aquele equipamento que ele comprou e tão caro, né, para ele, né. Quando você está lançando, marketing, lançamento e vendas, né, você tem que entender que desempenho é um diferencial de venda, sim, né. Educar o cliente a enxergar essa diferença, especificação clara do produto e dos níveis de desempenho, isso é importante na venda que você vai fazer, né? E principalmente treinar as equipes de venda, né? Quando você for comprar os produtos e executar a obra, conhecimento sobre os requisitos de desempenho e tecnologias construtivas, parcerias com fabricantes e ensaios. Então, por exemplo, você
prevê que você vai fazer uma fachada aerada, uma fachada que fica presa, suspensa, né, na nossa fachada. Você pode ter a sua fachada feita maravilhosamente bem e o seu porcelanato maravilhosamente bem, mas o sistema de fixação não é legal, né? Então, você está comprometendo o desempenho do seu produto, né? O suprimento de materiais, serviço e mão de obra deve estar atento às especificações, não só de qualidade e custo, mas também de desempenho, né? Ter uma execução fiel às especificações, normas técnicas e os projetos, né? Ter procedimentos e controle de serviços, né, de acordo com a execução, de acordo com esses procedimentos, né? Imaginar que quando a obra está em projeto, você pode fazer simulações. Quando a obra está na execução, você não tem mais jeito. E depois você pode, depois de pronta a obra, você pode fazer alguns ensaios para comprovar as simulações e para comprovar o desempenho. Então ela vai, por exemplo, a questão do ruído, né? Você tem ensaios de simulação e de pós-execução, onde você vai ver se o sistema está de acordo, né? E relacionamento com o cliente, entrega e assistência técnica. Fundamental ter o databook, que é o as-built e todos os seus processos de execução, né? Enfim, tudo isso, as notas fiscais, enfim, os projetos, os relacionamentos com o cliente, né? As comprovações de desempenho guardadas dentro desse databook, né? Ou seja, se você comprou um piso que tem que ter um desempenho X e aquilo foi comprado do fornecedor X e que tem uma nota fiscal, essa nota fiscal tem que ser guardada, né? Manual do usuário, contemplando as orientações, treinamentos necessários, né? E o manual também do condomínio ou do gerente de facility, onde ele deve levar isso a cabo, né? E muito cuidado com as modificações e as personalizações, que muitas vezes elas te tiram da rota de cumprir o desempenho, né? Então, por exemplo, uma pessoa, um cliente, apaixona por um tipo de piso e aquele piso não atende à norma de desempenho. Se você instala aquele piso, se você coloca aquele piso que o seu cliente está te pedindo, com certeza, se amanhã der algum problema, você que eu falo, o construtor será o responsável. Ah, mas ele assinou aqui que não é. Não é. Você é o responsável. É uma longa discussão isso, não é o caso de eu entrar nisso aqui. Finalizando, pessoal, esse módulo, eu estou achando que ele está um pouco longo, né? Mas assim, eu tentei fazer uma condensação bem grande. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse módulo. Estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer crítica. Entre em contato com a gente, ligue para a gente, converse com a gente, né? Estamos à disposição. O meu telefone, o meu e-mail, né? O dos nossos consultores também está à disposição de vocês. Terei o maior prazer em estar atendendo vocês e estar conversando com vocês. Isso faz parte da minha missão, né? Espero ter então concluído esse terceiro, né? E agora nós vamos para o quarto e último módulo com vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima. Não perca o quarto, hein? É a cereja do bolo. Até mais.